E aí, fazendo esse vídeo aqui, algo que faz tempo que eu tava planejando fazer, voltar fazendo um iceberg. Que talvez seja assim, eu não vou dizer que vai ser o carro-chefe do canal, porque né, o canal é de opinião, mas eu acho que é uma coisa boa, né? Falar um pouquinho mais de curiosidades, etc. também. E talvez, não sei se vou focar só nisso ou se vou, enfim. Mas é uma boa ideia, porque dá trabalho, né, fazer iceberg e alguns temas. Bom, eu mesmo vou fazer um iceberg que prepara aí, viu, filho? Vai sentando aí na cadeira, porque vai demorar um bocadinho. É o iceberg, como está escrito aí no título, sobre seitas e heresias no cristianismo. Vai ser o mesmo, o assunto é grande. E as camadas eu vou ver como é que eu vou fazer para disponibilizar para vocês. Mas eu dividi assim, de acordo com o que eu achei, assim, desde de muito conhecido a não tão conhecido e até chegar ao nível mais dark e até mesmo coisas que parecem mentira ou até coisas que definitivamente são. Então, tipo, mas eu vou dar algumas regrinhas aqui básicas logo no início, assim, embora para existam algumas que são consideradas, né, algumas coisas que são consideradas seitas, né, por parte de alguma vertente no cristianismo ou coisa do tipo, e que sinceramente não dá para considerar de fato, né, como seita, né, ou heresia, ok? Por exemplo, né, o protestantismo, né, a Igreja Católica por um bom tempo considerou como seita, mas aí tipo vai da cabeça de cada um, né, em sempre considerar protestantismo como seita ou considerar o catolicismo como seita, como tem os protestantes que fazem, ou especificar igrejas, né? Eu não vou especificar igrejas, né, como tem gente que coloca literalmente igrejas como universal, né? Tem algumas igrejas talvez que eu especifique, mas colocar universal, por exemplo, nessa jogada é meio, né, cringe, mas cada um com suas ideias, né? Eu acho que não há necessidade disso. Outra coisa é colocar, por exemplo, certas doutrinas que, mesmo que haja controvérsia, são pacificadas como doutrinas válidas, mesmo que não necessariamente você concorde. Por exemplo, colocar que o gospel, a música gospel é uma seita, não, né? Ou que cantar músicas de ritmos diferentes é uma seita ou heresia, não, né? Ou sei lá, a velha disputa, quem tá certo, calvinismo ou arminianismo? Pois é, para alguns calvinismo é seita, tá? Enfim. Então vamos, né? O iceberg propriamente dito. Mas vamos começar para cima do iceberg, começando com o gnosticismo. O gnosticismo, basicamente, é uma... vai aparecer várias vertentes do gnosticismo aqui abaixo, mas é basicamente, né, uma enorme, né, complexidade de pensamentos que, em suma, a principal, né, coisa que conectava todos eles era acreditar que nosso corpo terreno não serve para nada e que só a nossa mente é que salva, né, a força do pensamento. Mas existem várias vertentes e a gente vai destrinchar ao longo, né, do iceberg lá para baixo, vai começar a aparecer alguns deles. Maçonaria passou a ser considerada como seita principalmente pela Igreja Católica, né, a partir do século XVIII, XIX, por aí. E ela se auto-intitula como uma visão, né, de mundo que precede até mesmo precede, perdão, até mesmo o, como é que se diz, meu Deus do céu, o tempo do Salomão e coisa desse tipo. Mas provavelmente a maçonaria, como a gente conhece, deve ter dado as caras pouco perto da Idade Média ou coisa desse tipo. Ou alguns consideram até na Idade Moderna. E ela não tem muito a ver, não dá para chamar de fato de um... como originalmente ela não nasceu para ser uma questão religiosa, ela era mais um grupo, né, de pessoas trabalhadoras, mas que com o passar do tempo começaram a enfiar coisas meio estranhas, né? O fato é que muita gente considera que, acredita que pastores e padres até hoje são maçons, né? Rosa Cruz faz parte também, né? Alguns consideram Rosa Cruz como parte
da maçonaria, bem como algumas outras vertentes aí, mas eu não vou me aprofundar tanto assim, porque embora eu conheça um pouco de maçonaria, eu não, sei lá, eles são muito, nem são tecnicamente uma religião. Então, mormonismo, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que na verdade não é só ela, tem várias outras vertentes, mas a principal delas é essa daí. Ela acredita, né, nas profecias, né, supostas profecias de Joseph Smith, que, né, teria criado, né, o livro dos Mormons, né, a ideia do livro dos Mormons, a base principal é de que Jesus Cristo teria vindo para aqui, para a América, no caso, depois que ressuscitou, para pregar para os antepassados indígenas, que seriam todos judeus. Isso é só o início da viagem, porque tem muito mais coisa insana, né, por trás dessa religião, como a crença em casamento com mais de uma pessoa, batendo pelos mortos e algumas outras coisas bem bizarras, né, como acreditar, por exemplo, que Deus, o Deus Pai, já foi um homem. O celismo, ou mais conhecido como Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, é uma visão, né, religiosa que veio de um tal de Russell aí, que eu não lembro agora o nome dele, que foi o cara que criou uma visão, né, de... Não é esse livro não. Uma visão de cristianismo dele, a qual não havia trindade. Essa é a principal antitrinitarista, a igreja antitrinitarista atualmente, né? Vou falar um pouco sobre o que é isso, antitrinitarismo. Bom, eu tenho a Bíblia deles, né, a tradução deles, que é bem corrompida, né? Eles literalmente fizeram alterações para provar que Jesus não é Deus. É sério, os caras são doidos. Isso é só uma das muitas loucuras do TJ. Adventismo, ou Adventista do Sétimo Dia, é uma visão, né, que não é de uma igreja só, tem várias vertentes também, mas a mais conhecida, né, é a principal, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a principal igreja sabatarianista, né, que acredita, né, na guarda do sábado, e sua principal, né, apóstola, não, né, profetisa, era Ellen G. White, que na verdade, né, foi uma continuação de um outro cara lá, que daqui a pouco a gente fala dele, que é conhecido como Guilherme Miller, mas já a gente fala desse cara também. E além, né, dessa visão aí, eles têm outras visões meio polêmicas, como não acreditar no inferno, acreditar que no sono da alma, acreditar que que o diabo ajudou na redenção, né, dos cristãos, e que os injustos serão destruídos as suas almas. Tanto que eles disseram que não tem inferno, né? Pois é. Restauracionismo é uma visão que engloba várias igrejas, na verdade, e que crê que é possível a gente voltar ao tempo da igreja primitiva ou coisa desse tipo. Se você ouvir alguma coisa desse tipo, provavelmente é restauracionismo. Teologia da prosperidade é uma também conhecida como confissão positiva, né? É uma visão, né, de uma espécie de umbrella, né, uma guarda-chuva que engloba diversas igrejas, normalmente neopentecostais, que eu vou falar de neopentecostalismo já inclusive, que entre outras coisas, né, acreditam que o ser humano tem a possibilidade de ser realmente próspero a hora que quiser, do jeito que quiser, e que inclusive Deus, ele tem que obedecer praticamente o ser humano para isso. É meio nessa pira aí, velho. Não é zoeira, não. Kardecismo ou espiritismo, apesar de que espiritismo é um negócio que existe em várias versões e nem todas têm a ver exatamente com o cristianismo, mas o kardecismo sim, né? Allan Kardec, que na verdade é o pseudônimo de um cara que eu não me lembro o nome dele, nem vou pesquisar aqui o nome verdadeiro dele. Ele foi o cara que pegou, né, estudioso, e tecnicamente ele considerava que a sua visão de mundo não era uma religião, mas uma filosofia, na qual explicava, né, a possibilidade de estar construindo um novo evangelho, um outro evangelho de Jesus Cristo, como ele mesmo fala, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que, né, versa, né, a possibilidade de reencarnação, que na verdade é uma doutrina que vem lá da Índia, né, do hinduísmo e também do budismo.
e que ele inseriu ali no meio por questões dele mesmo, né? E que é uma das vertentes mais populares aqui no Brasil, inclusive. G12, que também pode aparecer como M12, R12 ou sei lá o que 12, na verdade não é bem, né? Não é uma organização igreja, e sim uma interpretação que, que aparece muito em igrejas em células. Embora igrejas em células não, eu não considero como seita, eu acho interessante a ideia de igrejas em células. Mas a ideia de César Castellanos, né, do pastor colombiano César Castellanos, até hoje é controversa, por ser meio que uma espécie de pirâmide financeira espiritual, que acredita que o número perfeito é o 12, e por 12 você vai se multiplicando seus discípulos. Tem muitas igrejas que meio que aplicam um pouco do G12 de maneira diferenciada, sem se afeiçoar tanto ao número, mas né, o G12 até hoje é um problema sério, porque meio que cria nessa expectativa de, sei lá, Igreja de Satã, ou satanismo do Lavei. Muita gente pode até questionar por que isso está aqui numa seita de cristianismo, se o nome já diz logo que é satanismo. Então, Anton Lavey, né, o criador dessa vertente, ele se inspirou muito, né, no cristianismo, só que para levar ao contrário extremo. Mas não para adorar, né, a pessoa do Satã, mas sim em considerar que Deus e Satã somos nós mesmos. Ou seja, né, nós podemos ser o Jesus Cristo e o Satã, segundo ele. E segundo os seguidores dessa seita até hoje. E inclusive eles têm uma Bíblia própria, né? Neopentecostalismo é uma seita, né? Muita gente considera de fato uma vertente mais recente do pentecostalismo clássico e do deuteropentecostalismo e que ela acabou enfatizando muitas ideias como a teologia da prosperidade e algumas outras que são consideradas estranhas até mesmo ao pentecostalismo propriamente dito. Tem outras, muitas coisas como apostolado e algumas outras viagens aí psicodélicas que nem vão, que se você quiser um dia eu posso falar aqui no canal para aprofundar um pouco mais essa ideia. O Movimento de Jesus tecnicamente não é uma seita, mas por um bom tempo foi considerado, porque era basicamente uma galera que lá nos anos 60 e 70, que lá nos Estados Unidos principalmente, mas em outros países também, com outros nomes, como Jesus Freaks, na Alemanha, que tentavam pregar o evangelho principalmente para as tribos urbanas, inclusive os hippies. A questão é que o movimento de Jesus algumas vezes levava à criação de comunidades, né, que eram separadas das igrejas cristãs normais. E mais pra frente você vai ver que tem uma ou outra que deu meio errado, né? Inclusionismo é um termo meio vulgar que se dá para igrejas que algumas vezes tem gente que chama de que é a igreja de todos, que seriam igrejas que tentam de todas as formas colocar o movimento LGBTQI PNA+, né, com uma grande, né, influência dentro da igreja, no sentido de que isso não é mais pecado, ou melhor, nunca foi. Na cabeça deles nunca foi. Judaizantismo é um termo que na verdade vem desde o tempo da igreja primitiva. Os judaizantes originais eram pessoas que vinham, né, do judaísmo, eram judeus, mas que queriam que todo mundo seguisse exatamente o conceito da lei de Moisés. Alguns dos judaizantes, como Tiago Justo, né, que é considerado o irmão de Jesus, né, o apóstolo Tiago Justo, eram pessoas até de boa, de bom coração e boa índole, que não arrumavam problema com quem tinha uma visão diferente. Porém, havia sempre aqueles que traziam probleminhas. E Paulo teve que falar muito sobre eles nas suas epístolas. Infelizmente, a gente vê há muito tempo, inclusive entre as igrejas neopentecostais, uma tendência bizarra pelo judaizantismo. Heliocentrismo, pois é, ele foi considerado uma seita. Acreditar que o Sol era o centro do sistema solar foi considerado uma seita por um tempo pela Igreja Católica. Parece mentira, né? Terraplanismo porque tem gente que acredita que a Terra é plana até hoje. Mas isso não chega a ser tão bizarro porque tem muita igreja que acredita nisso
com uma interpretação plena do sola escritura. Então, tipo, será que é mesmo uma seita? Bom, na minha opinião é, mas enfim. Deísmo é uma visão que veio desde o iluminismo, mas há quem diga que talvez até antes, a qual acredita que Deus até pode ter criado o mundo e criado as coisas, mas ele simplesmente agiu como um belo relojoeiro que deu a corda no mundo e deixou o mundo rodar. E tem muito de deísta até hoje no mundo. Muitos acreditam que o agnosticismo meio que surgiu também do deísmo. Padre Cícero Romão Batista não é uma seita nem uma heresia ele mesmo, mas muitos consideram ele como herege, tanto que ele foi excomungado da Igreja Católica na época que ele falou, né, alegou que tinha ocorrido um milagre estranho de a mulher que comeu a hóstia e o sangue saiu pela língua. Mas o fato é que até hoje existe uma devoção enorme e a Igreja Católica lucra muito com isso lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Nostradamismo é um nome que eu que inventei, mas é porque existia muita gente que seguia as profecias do Nostradamus, né, Miguel Nostradamus, como coisas que eram revelações do próprio Jesus. Corintianismo é também uma invenção minha, mas é baseado nas muitas facções que haviam dentro da igreja de Corinto, como pode ser visto lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no capítulo 3. Né? Muita gente lá estava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, eu sou melhor do que todos vocês. E o pior é que isso ainda existe até hoje, né? Incrível. Teologia da libertação é polêmico, né? Colocar a teologia da libertação aqui, mas a questão é porque muita gente dentro da teologia da libertação, quando ela surgiu, né, principalmente Leonardo Boff e o Frei Beto, começaram a inserir muitos elementos do marxismo, e isso começou a causar um sério problema quando eles começaram a se associar bastante com as ideias do comunismo, que muitas vezes batiam de frente diretamente com as ideias cristãs, e até hoje batem. Judaísmo messiânico é uma visão que eu tenho até a Bíblia deles, cara, do judaísmo messiânico aqui, do mesmo jeito que eu tenho, né, do Testemunho de Jeová. Eu tenho de outros, de alguns aqui que eu citei, em hebraicozinho. Bom, eles têm umas ideias meio doidonas, tá, de mundo, tá? Eles até acreditam, né, no cristianismo, porém eles, tal como os judaizantes, o cristianismo que é basicamente judeu. Inclusive, né, eles gostam de chamar os nomes dos apóstolos por, né, tipo o apóstolo João, né, Yahushua, Yahushanan, né, e Jesus Yahushua. Ou seja, tem que falar do jeito lá deles. Senão tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. E teologia liberal, para terminar essa primeira fase, sim. Olha como tá vendo que esse bicho vai ser longo. É uma teologia que basicamente surgiu no final do século XIX e início do XX, e que muitos têm ainda ecos até hoje, que tenta acabar com o conceito de que a Bíblia seria a palavra de Deus plenamente. Eu não sou muito do partido tão só escritura, tão, como é que se diz, inerrância, mas eu, pra mim, obviamente a Bíblia é a palavra de Deus e acabou, né? E se você tenta distorcer isso, cria-se um monte de heresias, e muitas das heresias que nasceram no século XX principalmente foram filhas da teologia liberal, infelizmente. Se você tá acompanhando até aqui, já se inscreve aqui no canal, tá? E deixa seu like, por favor. E vamos seguir. Antitrinitarismo, agora vamos para a superfície, né? Segunda parte. Antitrinitarismo é uma vertente do cristianismo, que na verdade várias vertentes surgiram do antitrinitarismo, até falei Testemunho de Jeová anteriormente, que basicamente acreditam que não existe trindade, né? Ou seja, Jesus, Deus e Espírito Santo são entidades separadas, ou uma delas nem sequer existe, por muitos antitrinitários consideram o Espírito Santo como o próprio Deus. Então, enfim. O arianismo é uma dessas versões, né, do antitrinitarismo, e foi talvez a mais forte de todas por muito tempo. E, inclusive ainda há igrejas arianas, né, não só o Testemunho de Jeová, como por exemplo os coptas, são arianos clássicos, né, os cristãos coptas, lá no Egito. O arianismo
basicamente foi de um cara chamado Ario, que bateu de frente com a visão de que Jesus seria com Deus, né, um único Deus. E para ele, Jesus era só um profeta e etc. Tem até hoje quem acredite nisso, né? Fazer o quê? Marcionismo vem de Marcião, um cara que tentou fazer uma visão da Bíblia, né, própria, inclusive. Uma inclusive contribuição curiosa dele foi fazer a primeira vez que colocou, né, os livros do Novo Testamento numa ordem parecida com a de hoje. Só que removendo alguns livros e alterando algumas coisas. Mas basicamente, como exemplo, ele começava com o livro de Marcos. E aí seguia com alguns outros evangelhos e etc. É interessante como a forma como ele construiu, né, que acabou sendo reutilizada depois, nesse ponto. Porém, ele tem uma visão meio próxima dos gnósticos e por isso foi considerado herético. Cisma de Fóssil, Cisma do Oriente, o Grande Cisma, é a forma como a Igreja Católica Romana chama, né, da divisão causada, né, pelo Fóssil, o patriarca da Constantinopla, e que é uma das igrejas que formam a igreja cristã ortodoxa, né, cristã ou católica ortodoxa, e que surgiu por conta da visão do filioque, ou seja, de que o Espírito Santo, né, teria vindo também de Jesus Cristo. Por que pareça, eles meio que batem de frente com essa visão. Meninos de Deus, ou a família, como costuma ser chamada atualmente, ou família de Deus, é uma, justamente, lembra que eu falei do movimento de Jesus? Então, eles são fruto do movimento de Jesus, porém um fruto bem amargo e ruim, porque eles acreditam, as visões deles eram completamente bizarras, cara. Eles praticavam coisas indescritíveis, como prostituição, né? Evangelismo prostituto. Eu nem tô zoando, esse é o termo. E alguns acreditam que rolou pedofilia ali naquele meio. Rezado, né? Unicismo é uma ideia de que Deus, Jesus e Espírito Santo, na verdade, são um só. Mas um só mesmo, não tipo uma trindade, mas um só. E eu fico pensando em igrejas como a Voz da Verdade que acreditam nisso. Quando eles leem a Bíblia, em passagem que Jesus está falando com o Pai, se Jesus, para eles Jesus está falando sozinho. Deve ser, né? Igreja Messiânica Mundial é uma igreja que vem de lá do Japão e que mistura, né, algumas ideias do shintoísmo com o cristianismo, e é uma bagunça da cebola. É horrível aquilo. Bom, palavra da fé é é uma ideia que veio praticamente dos mesmos criadores da teologia da prosperidade, em especial Kenneth Hagin. O movimento Palavra da Fé, eles versavam uma coisa bem simples, né, de que o homem pode se tornar um pequeno Deus. E isso justificaria, né, a ideia da confissão positiva, de você poder mandar praticamente no próprio Pai. Luciferianismo é uma visão que vem de muito antes de alguém pensar em ser satanista e que basicamente, sim, eu nem estou zoando, foi criada por opositores do cristianismo que tentaram distorcer a ideia do cristianismo ali dentro, adorando literalmente o inimigo número 1 da fé. Teologia do processo, ou teísmo aberto, é uma visão extrema, ultraliberal de cristianismo, que literalmente distorce coisas absurdas. Eles chegam ao ponto de desacreditar de que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Nesse nível. Nicolaítas, doutrina de Balaão e doutrina de Jezabel foram, né, três visões, né, que eram seitas, né, obviamente, que são apresentadas nas cartas de Apocalipse. Pouco se sabe sobre essas, né? Muitos consideram, por exemplo, que Nicolaítas eram vindos de um dos 7 primeiros diáconos, né, o Nicolau, mas isso até hoje nunca foi bem, né? Isso é mais tradição mesmo, nunca foi comprovado. O fato é que essa galera aí, né, eles literalmente causavam muitos problemas nas igrejas e onde eles passavam. Cátaros, ou abigenses,
era uma galera que tentou, né, fugir, né, do catolicismo original lá na Idade Média, lá na cidade de Albi, principalmente por isso sou albigenses. Muitos acreditam que eles tinham algumas ideias meio gnósticas no meio ali, né? E isso é que levou eles, inclusive, a sofrerem numa cruzada. A Igreja Católica puxou uma cruzada para destruir os caras. Valdenses foram criados por um comerciante chamado Pedro Valdo e que até hoje existe e que inclusive se tornaram uma denominação calvinista. Até hoje existe lá nas partes lá dos altos lá da Itália. Cisma do Ocidente é um termo que se dá para um acontecimento muito sinistro que aconteceu dentro da Igreja Católica, no qual houve uma divisão do papado. Né? Na verdade, originalmente, aconteceu de que os papas foram obrigados a terem sua sede em Avignon, em vez de Vaticano, em Roma. Avignon, na França, né? Os mandos e desmandos do rei da França na época. E isso por 70 anos foi chamado de cativeiro babilônico da Igreja Católica. Só que depois eles restauraram, né, o papado para a cidade do Vaticano, porém alguns se opuseram a isso. E por 40 anos o papado passou a ser dividido entre essas duas sedes, e chegou a ter um tempo, quando tentaram organizar tudo no Concílio de Calcedônia, se eu não me engano, em que acabou, né, que mais um tentou dar uma viagem maluca de querer ser papa também. Pois é. Na verdade, se você for estudar a história do papado, vai ver que antipapas houveram um monte. Templários, que às vezes associam com os Illuminati, eram cavaleiros da ordem templária, né? Que lutaram dentro, né, daquela parada lá das cruzadas. Mas muitos acreditam que alguns deles criaram os Illuminati, que seriam, né, até hoje uma organização que supostamente controla o mundo. Será que eu sou um Illuminati? Priorado de Sião é uma visão que até hoje resta muitas dúvidas a existência deles ou não, né? Muito do que se sabe deles vem da fantasia, literalmente, né? O Código da Vinci. E seria, né, uma galera que supostamente conhecia os segredos sobre a verdadeira origem de Jesus e do cristianismo e da sua genealogia futura, né, de seus descendentes. Opus Dei é alguns dizem que não aceita, mas seria, né, uma divisão dentro da Igreja Católica extremamente rigorosa, né, que o São Escriviar, né, que foi o cara que organizou essa parada, e que muitos dizem que eles já até hoje fazem autoflagelação, né, ficar se cortando. Legião da Boa Vontade é uma organização que existe aqui no Brasil e que, embora, né, seja, né, uma turma que faz, né, uma coisa, né, para assistencialista, né, para ajudar as pessoas, eles também são conhecidos por fazer uma visão ecumênica de religiões que é uma bagunça que eu vou te contar. Telema é o nome que se dá, né, a um tipo de ensinos que foi feito pelo Aleister Crowley e que misturava não só cristianismo, mas várias vertentes malucas, né, de outras religiões, inclusive uma versão própria de satanismo. Um dos maiores admiradores disso é Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, né? E o Raul Seixas também. Inclusive, ele gostava muito de falar disso. Outro é Jimmy Page, né? Do Led Zeppelin, que chegou a comprar a casa do maluco, né? Guerra de Canudos é um acontecimento que aconteceu aqui no Brasil, e que foi liderada, né? No caso, o Arraial de Canudos era liderado por ninguém mais, ninguém menos que um messianista, né? Um movimento messiânico no Brasil, houveram alguns, e o Antônio Conselheiro foi o líder, né, desse movimento, e que tinha um pouco de cristianismo, mas tinha um pouco também de, sei lá, monarquismo, né? Muitos acreditam que eles tinham uma visão monarquista, que ele voltar ao império, etc e tal. Nestorianismo é uma visão, né, do cristianismo que meio que crê que Jesus possui naturezas separadas e distintas. Ele é
não é 100% homem e 100% Deus. Ele é 50% homem e 50% Deus. É meio difícil de explicar o 100% homem e 100% Deus, né? Então, muita gente acaba caindo nessa onda aí. O docetismo é uma das muitas visões, né, da maçonaria, não, do gnosticismo. E, enfim, não tem muito o que se dizer dessa galera, eles são muito doidos só. Antidicomarianitas é um nome complicado de se falar, mas basicamente é uma galera que não que tipo, sei lá, eles tinham dificuldade de aceitar Maria como mãe de Jesus e mãe de Deus, né? Tem gente que é antidicomarianista, né? Americanismo é um termo que a Igreja Católica, né, criou para uma forma, né, de cristianismo americanizado e que eu acho que não está tão distante da verdade, para ser sincero. Nazarenos é um termo usado originalmente para a igreja propriamente dita, hoje em dia para a igreja nazareno, que eu faço parte, mas também houve uma seita lá do século IV que se dizia nazarenos, mas tipo nazarenos porque se achavam os mais puros e perfeitos. É sério, é loucura isso. Pelagianismo e semi-pelagianismo são dois termos usados para se falar, né, do Pelágio, um carinha que acreditava que a salvação poderia ser pelas obras. E não, ele nem sequer falava em fé, era só em obras mesmo. Loucura, né? Loucura. Lollardos e russitas são quase dois parceiros, né? Os Lollardos foram lá na Inglaterra com John Wycliffe e russitas com Jan Hus na Boêmia, né? Na Tchecoslováquia, ou República Tcheca, perdão, atualmente. E que basicamente, né, tentavam uma reforma contra a igreja, né? A igreja católica no caso, ainda na Idade Média. Ambos movimentos passaram a ser bastante perseguidos depois do Concílio da Calcedônia, que eu já tinha citado anteriormente. Inclusive, o corpo de John Wycliffe foi desenterrado, queimado, e o pó foi jogado no meio de um rio. E o John Hus, que ainda estava vivo, também acabou queimado. Reforma radical é um termo usado para várias vertentes da reforma que ocorreram durante a Reforma Protestante e que levaram, né, a conflitos sinistros, né? Alguns deles, inclusive, a morticínios, porque muitos até consideram como proto-comunismos, né? Tentativas de que o povo tentou se rebelar. Enfim, é isso. Por enquanto, próxima parte. Então vamos agora para baixo da superfície. E o neoplatonismo é uma visão, né, que originalmente era filosófica, mas que também passou a se infiltrar dentro da igreja. Tanto que muitos pais da igreja passaram a odiar isso, né? Porque estava influenciando de tal forma que estava meio que relativizando Jesus Cristo e tornando a ideia do Platão, né, mais importante. Igreja da Unificação é um termo, né? É uma igreja que existiu e nem sei se ainda existe, em que é lá da Coreia do Sul e que foi fundada por um cara chamado Sun Myung Moon. E eu tenho até um livro dele chamado Princípio Divino, que é basicamente a ideia. E uma das coisas mais importantes para eles é o casamento, né? Porque segundo eles, Jesus fracassou por não ter casado. Loucura, 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 senhores. Cada um com suas ideias, né? É, quando você vê como o ser humano é criativo, né, na hora de falar de certa coisa, né? Vai querer dizer que Jesus falhou. Meu Deus, cada um, hein? A ciência cristã é um termo usado, né, para um tipo de visão, né, religiosa e que tipo basicamente tentava, né, ou também conhecida como Igreja de Cristo Cientista, né? Sério, existe uma igreja com esse nome, Igreja de Cristo, vírgula, Cientista. E que basicamente, né, tentava trazer o cristianismo primitivo de volta, só que com a ideia da cura divina como algo muito importante e misturando o método científico, enfim, é loucura. Pseudociência puramente. Adamitas
era um movimento, né, dentro daquela visão lá do gnosticismo, que os caras acreditavam na possibilidade de voltar a andar todo mundo nu. Montanismo foi um termo usado para um tal de montano que tentou fazer uma igreja separada de todas as outras igrejas, né, inclusive no caso do centro, né, da igreja em si. Já tinha isso nessa época, né? Eu coloquei antitrinitarianismo 2 vezes aqui, velho, no iceberg. Deixa eu remover logo aqui. Meu Deus, eu tô ficando doido. Porque eu botei 2 vezes isso. Anabatismo é um termo usado, né, para várias vertentes do cristianismo que surgiram antes e depois da Reforma, mas principalmente depois da Reforma, e pregavam a necessidade de se batizar novamente, porque o batismo católico seria equivocado, porque eles eram contra o pedobatismo. Tem igrejas até hoje, inclusive protestantes, que não vê nenhum problema em batizar crianças, mas não é o caso dos anabatistas, que acabaram inclusive influenciando batistas, né, os batistas e várias outras igrejas que vieram depois. Rastafarismo é uma religião que existe lá, principalmente na Jamaica, e que acreditava fielmente que o rei da Etiópia, né, na época, o Rastafari, né, o Haile Selassie, seria meio que uma reencarnação de Jesus Cristo. A fé Bahá'í é uma ideia de misturar um pouco do cristianismo com o zoroatrismo e lá do Irã. Tem quem acredita nessa loucura. Millerismo é basicamente a origem do adventismo. Guilherme Miller foi o criador da ideia do millerismo, que achava que iria conseguir descobrir quando Jesus ia voltar. E ele errou todas as vezes. Incrivelmente, existem ainda pastores que de vez em quando se metem, né, a dar uma de Guilherme Miller, estabelecer dias da teoria do retorno de Jesus. Inclusive o adventista, né, o adventismo arranjou uma desculpa, né, no caso a Ellen White, para alguns dos erros do Guilherme Miller. Teosofia é uma visão, é um tipo de espiritismo que a principal, né, voz foi Helena Blavatsky, e que tentava misturar, né, ciência, conhecimento e espiritualidade e um bocado de coisa com o cristianismo. Jansenismo foi meio que um partidarismo dentro da Igreja Católica que existiu principalmente por lá da Inglaterra. Blaise Pascal, inclusive, né, o filósofo Blaise Pascal foi um jansenita, né, por boa parte da sua vida. Hipercalvinismo é um termo que é usado atualmente para designar algumas visões do calvinismo que são exacerbadas pra um caramba, e que infelizmente muitos acreditam que igrejas grandes, inclusive daqui do Brasil, e que se dizem calvinistas, seguem a fio essa ideia. Isso é um problema. Desigrejamento ou cristianismo nominal é o termo que se costuma usar para pessoas que se consideram cristãs, mas não vão para igreja nenhuma. Tem, né? Isso. Cientologia, tem gente que pode questionar, né, a presença de cientologia aqui, mas a cientologia tentava colocar, né, ou tenta colocar ideias do cristianismo, misturando lá com a caviar lá, perdão, de aliens. A cultura racional é a cientologia brasileira, e que inclusive ficou muito famosa porque Tim Maia chegou a ser adepto dela por um tempo. Inclusive lançou 3 discos baseados nisso, né? O Tim Maia Racional 1, 2 e 3. Eu tenho até um dos livros dos caras por ali, tá por ali. Eu não vou pegar não. Guerra do Contestado foi outra desses conflitos messiânicos que aconteceram aqui no Brasil, só que esse foi lá no sul do Brasil. José Maria e antes João Maria, né, que foram monges que se diziam profetas e que acabaram levando a um conflito sinistro naquela região. Igreja Batista do Westboro é uma das poucas igrejas que eu decidi colocar aqui no iceberg, porque é uma igreja lá dos Estados Unidos que literalmente os caras se prestam ao papel de invadirem
enterros para falar mal das pessoas que estão sendo enterradas, principalmente famosas. Olha. Religião da humanidade ou positivismo religioso era uma visão que o Augusto Comte, que acreditava plenamente, né, o criador do positivismo, que acreditava plenamente que um dia o positivismo superaria todas as religiões e assim o homem chegaria a um nível em que não iria precisar de crer em Deus nenhum, decidiu criar uma religião com algumas ideias cristãs no meio. Tá certinho, hein? Hominismo, sincretismo ou ecumenismo são três nomes similares de uma mesma, praticamente, né, ideia de tentar unificar todas as religiões numa coisa só. Ou tentar unificar várias religiões, várias ideias. Mais pra frente eu vou falar de uma outra que tem uma ideia parecida, mas é um pouco mais sinistra. Já já eu falo disso. Culto da razão ou culto do ser supremo foi uma ideia criada pelo iluminismo. Perdão, na Revolução Francesa. Não foi no iluminismo, foi na Revolução Francesa, né, e principalmente pelos jacobitas, né, que decidiram, né, jacobinos que decidiram criar isso daí para tentar acabar com a influência da Igreja Católica na França. E até deu certo por um tempo, até que Napoleão acabou de vez com essa brincadeira. Eita, calma aí que esse aí eu não tô lembrando. Febronianismo? Que danado é isso? Aí eu botei no iceberg e nem eu me lembro mais. Que danado é febronianismo? Febronianismo. Ah tá. O febronianismo é basicamente e também conhecido como galicanismo, né, na França, mas o febronianismo foi principalmente na Alemanha, era basicamente uma nacionalização das igrejas para tentar tirar da influência do Vaticano. Isso é isso mesmo. E eu botei Lorardos e Russitas aqui também. Meu Deus, eu sou um animal. Petrobrusianos, né, é uma ideia de alguns que seguiam as ideias de um cara chamado Pedro de Bruys. Tem também Arnoldismo, que é de um outro cara, nem sei se está por aqui, mas enfim. O Pedro de Bruys, né, ele tentou, né, foi talvez um dos primeiros a tentar reformar a igreja, inclusive. Antinomianismo é basicamente, né, você que seguiu um cristianismo sem tentar se encaixar dentro de uma teologia propriamente dita. É meio doido isso, mas enfim. Priscilianismo foi uma das muitas vertentes, né, do gnosticismo, e tudo que você precisa saber que foi um tal de Priscílio, porque basicamente é quase a mesma ideia de quase todos os outros. Sabatismo ou sabatarianismo, como eu já falei, né, é uma ideia, né, de uma igreja que tenta seguir, né, o sábado como dia santo. Inclusive, eu estou errado aqui, né, eu estou trabalhando, é sexta-feira, 6 horas e 57 minutos. Depois das 6 horas já é sábado. Eu estou em pecado. E a Igreja de Deus do sétimo dia iria dizer a mesma coisa, que é basicamente a mesma ideia, mas eu já estou citando ela aqui. Evolucionismo teísta ou design inteligente, para alguns é uma seita, para outros não, mas é uma tentativa de conciliar a ideia do evolucionismo com o criacionismo, com a teologia cristã em si. É isso. Essa parte aqui a gente passou e vamos para o meio do iceberg. No meio do iceberg, vamos começar com uma igreja que é a CCB, né? Como é o nome? Comunidade Cristã do Brasil, mas também conhecida como Igreja do Véu. Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Véu. Uma igreja que é pentecostal, mas que tem uma visão bem doidona, né? Eles não aceitam pastores, não tem dízimo, as mulheres entram no lado, os homens do outro, as mulheres com véu, e enfim. Quakers ou Quakers são uma visão de cristianismo que surgiu por volta do século XVII e que eles também, né, não costumam curtir muito pastores. Eles basicamente vivem de boa na lagoa. Amishes são os primos pobres, né, dos anabatistas, que acabaram se tornando, querendo viver longe, completamente longe de conflitos e tudo mais. E a maioria deles são barbudos. Dwight Schrute é você.
Cabala cristã é uma ideia de que tentava pegar a cabala lá, uma maluquice que foi criada por alguns judeus, e misturar isso com o cristianismo. Sempre tem, né? Nova Era, o New Age, é um termo meio vago para algumas ideias que tentam misturar a igreja cristã com um bocado de outras coisas e de outras religiões, e é uma bagunça, né? Acreditam na era de Aquário e um monte de outras coisas que, sinceramente, eu tenho uma agonia só em pensar. Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade é basicamente a igreja de um certo carinha chamado Henrique Cristo. Você já ouviu falar dele? Com certeza, né? Monofisismo e eutiquismo são dois nomes usados para uma mesma visão praticamente, que tentava colocar que Jesus tinha uma natureza única, única mesmo, né? Não tinha natureza divina e humana, mas só uma. O monofisismo acreditava só na humana, ou só na divina, e o eutiquismo só na humana. Ou que ele tinha uma divina e ficou humana na hora da cruz. Iconoclastia é um termo costumeiramente aplicado para uma vertente que começou a surgir principalmente na igreja ortodoxa, de gente que saía quebrando as imagens de escultura dentro da igreja, e que foi promovido inclusive pelo rei na época, né? Imperador do Império Bizantino, para tentar aumentar o seu poder e influência sobre a igreja. Sempre tem disso também, né? Mandaísmo é quase uma fé bahá'í antes da fé bahá'í. Tentava misturar as ideias lá da religião mais deísta e zoroastrista com o cristianismo. Maniqueísmo é uma ideia que também é baseada ironicamente, né, no zoroastrismo, e que foi criada por um cara chamado Mani lá na Índia, muito antes do cristianismo existir, mas que acabou sendo incorporado ao cristianismo em determinado momento. Pois é, sim. Tem alguns que se filtram, né, na parada e decidem, né, tentar colocar as suas paradinhas dentro do cristianismo. Irmãos do Livre Espírito é uma ideia, né, de um movimento leigo que existiu dentro da igreja cristã, católica, principalmente lá na Idade Média, e que era uma galera que era milenarista, acreditavam, eles eram, sei lá, surgiram numa época que era bagunçada, tava tendo papá de avião, os albigenses, a Guerra dos 100 Anos, e enfim, eles estavam tentando acreditavam no fim do mundo a qualquer momento e que todo mundo tinha que ser espiritual pra caramba, uau, 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 uau. Basicamente isso. Santo Daime é um termo costumeiramente usado não só para droga, mas também para uma religião que existe principalmente na América do Sul, aqui no Brasil pessoalmente, né, na região da floresta amazônica, e que o povo gosta muito de usar um tal de chá de ayahuasca para chegar aos céus. Eu esqueci de mencionar, quando eu falei do rastafarismo, que eles fazem a mesma coisa, mas com outra paradinha. Hermetismo é um termo dado a algumas coisas que surgiram provavelmente século II, III, já lá no Egito, e que tentavam misturar, né, algumas ideias, né, do cristianismo com ideias lá egípcias. Teve um maluco lá que foi, acho que o principal, né, Hermeto, acho, me esqueci o nome dele. E que quem gostava muito de falar desse cara, né, da tábua de esmeralda, se não me engano, era o Jorge Benjó, né, tem até um disco. Casa de Dom Inácio de Loyola? Como assim? Eu agora fiquei confuso. Casa de Dom Inácio de Loyola? Que danada é isso? Ah, tá, meu Deus, chegamos aqui já. Bom, a Casa de Dom Inácio de Loyola é basicamente o local onde João de Deus fazia suas terapias. Eu não preciso ir muito fundo, só pesquisa para essa pessoa e você vai entender melhor. Cristianismo esotérico é uma tentativa muito da louca de misturar, né, cristianismo com, né, esoterismo. E acredite, tem muita gente que segue essa ideia até hoje. Tem mesmo. O novo movimento religioso conhecido como Rap Science, ou Instituto para a Investigação da Felicidade Humana, criado por um maluco lá do Japão,
e que tentava misturar, né, Jesus Cristo com Confúcio e com Nichiren, né, ou seja, o Nietzsche, né, ou seja, misturando, né, cristianismo com ideias lá da China. Tem, né, disso. Raelianismo é uma daquelas visões religiosas, entre aspas, que tenta misturar cristianismo com né, aliens. Eu já tô cansado desses caras, velho. Por que esses caras existem? E que eles acreditavam que os anjos, querubins e etc. eram tudo alienígena. Eu não aguento mais esses caras, velho, na moral. A Self-Realization Fellowship é uma ideia lá do lado da Índia, né? Também conhecida como Yogoda Satsanga Society of India, que mistura, né, algumas ideias, né, de yoga com outras religiões, inclusive o cristianismo. Pois é bem bagunçado esse bagulho. O universalismo é uma ideia de que não existe ninguém condenado. Jesus morreu por todo mundo e ninguém vai mais pro inferno. Uau! Essa é tão bom se fosse assim, amigo. Conciliarismo é uma visão que existe dentro da Igreja Católica que dá mais poder aos concílios do que ao Papa. Dá para imaginar que os papas não gostam nem um pouco disso, né? Vacantismo é a ideia de que desde o Concílio Vaticano II deu tudo errado dentro da Igreja Católica e o povo não aceita mais nada que existe que foi feito de lá para cá. Existe gente dentro da Igreja Católica que odeia tudo que veio daí para frente. Basilismo, badasianismo, tal como valentianismo, setianismo, e são todas visões do agnosticismo, alguns com ênfase em alguns desses caras. O setianismo é o único que tem um pouco mais de importância porque ela provavelmente foi uma das visões gnósticas antes até do cristianismo e que tentava honrar o deus Sete lá do Egito. Monoteísmo é uma visão que basicamente seria tipo um monoteísmo, mas não exatamente, né? Porque monoteísmo não tem nada de errado, mas o monoteísmo sim, porque a ideia de que Jesus Cristo ele seria uma única pessoa, né? Uma única pessoa. Basicamente se dividiu em eutiquismo e algumas outras visões que eu já falei anteriormente. O feneísmo, caraca, feneísmo, ixi, como é que fala o nome disso, velho? Caraca, mano. Bom, é uma visão. Pouco se sabe dessa visão, na verdade, né? Religiosa e doida. E que eu não sei nem como começar, velho, explicar isso aí. Eles são basicamente uns leigos que ficam, tipo, é um padre leigo que ficava, pelo que eu entendi, deixa eu ver aqui direitinho, eu nem entendi direito, velho, mas isso é mais na Igreja Católica, essa parada. E eles eles são basicamente a raiva da galera com os feministas é porque eles são meio quase protestantes. É isso, pelo que eu entendi aqui. Ou seja, o motivo não é tão sério, né? Bogomilismo, também conhecido como a Igreja da Bósnia, na época, né, que elas ficavam na Bósnia, é uma visão, né, bem herética, né, de cristianismo, que foi criada pelo padre chamado Bogomil, lá na Macedônia, e que Deus, né, seria tipo diferente, né, o Deus criador do espírito e o Deus criador da matéria. Sabe o que isso me lembra? Adivinha? Gnosticismo, só que na Idade Média, minha gente, bem no meio da Idade Média. Os irmãos morávios não são exatamente uma seita, mas eles são bem diferentes da maioria dos cristãos por eles serem extremamente, né, seguidores da questão lá de santidade extremista, e bem extremista mesmo.
Cosmovisão cristã é um termo que é aplicado muitas vezes dentro da galera da teologia do domínio, que aliás eu vou até colocar junto, né, daqui, porque tem muito mais a ver um com o outro. E essas duas visões malucas aí de mundo, elas acreditam que tudo no mundo pode ser regido pelo que a Bíblia diz. E tipo, tudo mesmo. A Bíblia explica tudo e tudo. E que domínio e blá blá blá. E portanto a gente tem que dominar politicamente e escambau. Cada um com seus loucuras, né? Monarquianismo, adocionismo, antíganos, são várias visões, né, dentro do cristianismo que elas são bem controversas pra caramba, que surgiram lá no tempo do Hong Kong e que acreditam que a trindade tecnicamente não existe. Ou seja, todos os três são um só. Os irmãos apostólicos, por outro lado, apesar do nome bonitinho, né, também conhecido só como apostólicos, era uma seita que surgiu lá na Itália, na Idade Média, e que basicamente eles foram expulsos, né, porque eles acreditavam que tinha que ser medicantes, tal como os franciscanos, só que num nível muito mais radical, já que eles acreditavam em dia do juízo final, que já estava marcado, e os cabal, lá. Marianismo é uma visão católica feminista, em que basicamente eles devocionam bastante Maria, como quase uma deusa. É loucura, né, isso? Igreja Unida de Cristo, nossa, que nome bonito e pomposo, não? É uma igreja que eu não sei explicar direito, velho. Ela é uma denominação protestante que por um bom tempo foi de boa, né, que tentou unificar todas as igrejas protestantes lá nos Estados Unidos, mas que com o passar do tempo começou a causar controvérsia por começar a ter, né, uma certa abertura para temas sensíveis como o aborto e movimento LGBT, etc. Sabelianismo, euquitas e messalianos são outras visões, né, meio controversas dentro da Igreja Católica, que tem a ver muito com a questão cristológica, né, de quem Jesus Cristo é. E joanitas são seguidores de um tal de João lá que nem vale a pena muito mencionar. Então vamos agora para o fundo do iceberg. E no fundo do iceberg vamos começar com uma sigla que eu só posso falar como e que sim, eu considero eles uma seita, até porque né, os caras se consideram cristãos e sai por aí queimando neles e fazendo outro tipo de loucuras que eu prefiro nem comentar. Meu Deus do céu. Fora que os caras se associaram com neonazistas, né? Não preciso falar mais nada, né? Cristadelfianos basicamente são uma visão diferenciada e bem menor dos testemunhos de Jeová. E só isso. É só isso mesmo. Né? Mais um grupo antitrinitário no mundo, só isso. O caudaísmo é uma ideia que tentava, lá do Vietnã, que tentava misturar, né, o cristianismo com o vegetarianismo, a veneração, perdão, ancestrais e samsara. Caraca, bicho, mas que loucura, hein? Caraca. Arcontismo é uma visão que precede, provavelmente a primeira visão gnóstica que precede o cristianismo e que acreditava nos arcontes e toda aquela loucura lá. Bolsonavismo há algum tempo se considera como uma vertente seita herética de pessoas que literalmente passaram a adorar pneus, né, a pedir ajuda aos aliens e a ficar lavando os pés do Bolsonaro. Não preciso falar mais nada. Patripacianismo, Cacilda, que desgraça de nome, velho. Meu Deus do céu. Por que eu comecei essa ideia? Pior que agora eu vou ter que terminar. É outra versão, outro nome para o sabelianismo. Lá procurar. Porque sinceramente essa visão de mundo é horrível. Essa visão religiosa horrorosa. O psilotropismo, que eu ia falar também, é basicamente o adocionismo, que é
De novo, velho. Os caras só mudam os nomes das paradas. Ai, ai. Sahaja. Meu Deus, Sahaja Yoga. Caraca, que nome é esse, velho? Sahaja Yoga é, na verdade, uma visão que tenta misturar a ideia do Espírito Santo com adivinhação, que obviamente tem a ver com yoga. Perennialismo foi o que eu tinha falado quando eu falei em ecumenicismo, de uma visão de mundo que tenta misturar todas as visões para uma verdade absoluta pura. Eu fui amigo de uma pessoa que acredita nisso plenamente. Associação Evangélica da Missão Israelita da Nova Aliança Universal. Senhor dos Exércitos, mas que desgraça é essa? Olha o nome disso. Um maluco que surgiu lá no Peru e que eles se consideram judeus, mas que ao mesmo tempo são misturados com a igreja adventista, com o maoísmo, o catolicismo. Caraca, velho, que bagunça, mano. Por que tem gente que faz essas coisas, mano? É muita falta de tempo. O tempo útil dessas pessoas é absurdo. Tem um negócio que eu botei aqui, eu tenho dois negócios que eu botei aqui que eu vou remover. Que não tem nada a ver. Eu vou remover daqui do. Ainda bem que eu vi isso há tempo. E tem um negócio que já tava aqui. E eu vou ter que remover de novo. Bom, eu vou começar a pular. Porque tem umas coisas que é muito repetitiva. Então vou direto para Igreja Nacional do Hate, também conhecido como misticismo nazi, o cristianismo positivo, e que, como o nome sugere, era a visão cristã dentro da Alemanha na época que elas gostavam de uma certa pessoa que usava um bigode desse tamanho aqui, que eu não preciso dizer o nome do indivíduo. Deixa eu pular um bocado de coisas aqui, que depois quando eu mandar o iceberg completo vocês vão ver melhor, porque senão vai ficar, já tá grande, já tem mais de 1 hora esse vídeo, meu Deus do céu. Bionismo é uma visão que existiu na época da igreja primitiva, de uns caras que eram meio judaizantes e que tentaram destruir o cristianismo misturando com suas ideias. Inclusive muitos evangelhos falsos foram criados por esses caras. O código da Bíblia, ou teomática, é uma ideia muito doida. Eu conheci isso quando eu tava na faculdade, mano. Os caras simplesmente acreditam na possibilidade de fazer a Bíblia de caça-palavra e ficar, por isso, descobrir as coisas que vai acontecer no futuro, ou que já aconteceram, ou que sei lá quando vai acontecer. Meu Deus, como tem gente maluca nesse mundo. Enfim, vamos passar para a próxima, né? Tem algumas outras aqui. Não, tem uma aqui que eu acho que eu vou falar. A última desse tópico. Eu sei que tem outras, mas depois vocês viram. Eu tô desistindo, mano, é muita coisa. Bom, a Sociedade Brasileira de Obiose é uma galera que misturou esoterismo, teosofia, ocultismo e todo tipo de ismo. Basicamente a galera da teosofia brasileira. Profundezas. Vamos para as profundezas, porque a coisa vai piorar pra caramba agora, minha gente. Antoinismo é um termo usado para designar, né, um movimento recente que surgiu nos anos 1910 com o tal de Joseph Antoine, acho que do lado da Bélgica, não sei lá, pro lado da onde, e que misturava catolicismo com reencarnação. Espiritismo, né? Aum Shinrikyo, ou Verdade Suprema, é o nome dado a uma seita bizarra que existiu lá no Japão, e que o cara que criou essa maluquice simplesmente organizou um ataque lá de gás sarin, e que as coisas estão começando a ficar muito estranhas agora, velho. Muito estranhas.
Meu Deus do céu, onde chegamos, velho? E o cara se dizia Jesus Cristo, basicamente isso a ideia. Sociedade de adoração a Deus, sociedade de adoração ao imperador, baixa de Oi. Foi uma galera que aconteceu lá na China, lá no tempo do Hong Kong, que misturou protestantismo com o cara se achar simplesmente o imperador, o irmão de Jesus, sei lá, irmão mais novo de Jesus Cristo. O imperador lá, o Hong Xianqi, ah, merda. Família Manson é uma galera que meu Deus do céu, os caras seguiam um cara que se dizia quase, às vezes, a reencarnação de Jesus e outras coisas, não tal de Charles Manson. E os caras tentaram criar um apocalipse e uma guerra entre os negros, fazendo um caos lá na década de 60, na época dos hippies. E ouviram muito o álbum branco dos Beatles usando algum tipo de droga muito pesada que levaram eles a acreditar que aquilo dali era profecias. E levaram eles a matar um bocado de gente. Heaven's Gate foi uma dessas maluquices lá, que a turma simplesmente se organizou em um monte de lugar para poder, né, supostamente chegar a Deus, e que depois os caras começaram a dar fim na própria vida. Não sei nem como falar, como é que chega a isso, velho. Templo do Povo dos Discípulos de Cristo, ou Templo do Povo, né, The People's Temple, discípulo, enfim, foi um maluco que começaram nos Estados Unidos, né, chegaram lá, né, que, mano, os caras misturavam cristianismo com socialismo, depois foram pra Guiana, né, tudo organizado por um tal de Jim Jones. E quando as bombas começaram a estourar para essa galerinha, eles cometeram SUS coletivo, igual os Heaven's Gate. E Tim Tones Glória era uma paródia mesmo, bem bizarra do chicanismo, né, pra essa maluquice aí. Igreja Apostólica, ou Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Santa Avó Rosa. Não preciso falar mais nada, esquece. Sério, depois vocês procuram. É mentira, velho, não é possível isso. Igreja Nudista Cristã, como o nome já sugere, é uma galera que acreditava que dava pra sair por aí andando pelado. Cada um com suas manias malucas, velho, meu Deus do céu. Igreja da Eutanásia. Eu tô pulando alguns, tá? Porque tem uns tópicos que, pelo amor de Deus, são muito escroto. A Igreja da Eutanásia acredita que as pessoas podem morrer e podem pedir pra ser mortas de boa. Cara, eu não sei o que passa na cabeça dessa turma, velho, que cria essas coisas, mano. Ramo Davidiano foi mais uma dessas igrejas, entre aspas, ideias, né, que os caras meteram o louco, né, um doido lá, meteu o louco de dizer que era meio que um Jesus Cristo ou coisa desse tipo. E os caras eram misturados com os adventistas do sétimo dia, né, e tudo mais. E o David Koresh, né, que foi o líder deles, e que se achava meio que um Jesus ou coisa desse tipo, o cara virou meio que um... Eu não sei nem dizer isso, velho. O cara virou um templista que saía por aí dando tiro na galera. É daí pra pior. Cainismo e abelitas eu achei interessante deixar bem no fundo, né, que é uma ideia. São visões do gnosticismo, mas que um adorava o Caim e a outra o Abel. Cada um com sua loucura, né? União de Jeová foi outro movimento messiânico do Brasil, mas esse absurdamente obscuro, e que gerou um conflito sinistro, que um monte de gente morreu por conta dessa ideia. Parabéns, hein? Aliás, eu esqueci de mencionar que aquele maluco lá do Bai Shang Hui, na Sociedade de Adoração de Deus na China, causou um massacre gigantesco. Pelo menos o da União de Jeová foi até mais leve. Alfidianismo é outra visão gnóstica, mas como o nome sugere, os caras veneravam a serpente do Éden.
Segundo eles, a serpente do Éden revelou a verdade para os caras. Modernismo e pós-modernismo são termos que costumam ser aplicados para dizer que a sociedade moderna e a pós-moderna está destruindo o cristianismo, blá. Cada um acredita nisso, se você achar interessante, enfim. Tem mais um bocado de outros aqui que eu não citei, né? Como Yazdanismo, Lev Tarot, Igreja Xixi de Jesus, Ordem do Templo Solar, Afitardocetas e Henricianos, Taboritas, enfim. Macedonianismo, mas assim, eu vou terminar essa camada falando do sionismo cristão, que, como o nome sugere, são os malucos que deve ser judeu messiânico que também são sionitas. Basicamente isso. Vamos terminar essa praga, vamos, antes que a gente endoide. Vamos, porque agora a gente vai cair na última camada. O comodo do inferno. Essa camada, Luiz, vai ficar bem bizarra. Será que eu não... Eu espero que eu não derrubo o microfone. Meu Deus, nem um bagulho pronto. A última camada tem que ser dark. E eu não vou falar de todas aqui, porque tem uns que são maluquice, mas o narcopentecostalismo é uma galera que, tipo, é um termo que se usa atualmente passou a se falar disso daí, e que seria, tipo, como muitas igrejas estão associadas com o narcotráfico dentro das favelas aqui no Brasil, principalmente. É um movimento bem louco que existe mesmo isso aí. Pastafarianismo é a ideia de que, tipo, é uma religião que zomba do cristianismo e de outras religiões do tipo, em que os caras basicamente criaram um deus falso, né, que seria tipo o monstro de espaguete voador, para zombar do cristianismo, obviamente. E eu sempre pensei que eles estavam só zombando do rastafarismo, né? Matrixismo ou caminho do não, isso não pode ser verdade, velho. É uma galera que leva a sério os ensinamentos do filme Matrix. Eu tô chocado, mano, de verdade. Eu tô muito chocado. Vale Grande é uma cidade, é uma galera aí que, se eu não me engano, na Argentina, e que veneram Che Guevara como São Ernesto. Eu não sei nem o que dizer, velho. Eu não sei nem o que dizer. Bom, techuvaísmo é um termo meio, sei lá, que de uma galera que vem com uns papos malucos de que Jesus tem que falar só pelo nome lá, né, do nome hebraico, e que, mano, a vez que eu ouvi falar a vera de techuvaísmo foi um maluco que simplesmente acreditava que eu não sei nem como dizer, velho. O cara acreditava que Jesus é loucura demais. O cara tentou criar uma igreja de Jesus gótica e, tipo, nada contra, eu gosto do goticismo e tudo mais, mas a forma como ele tentou fazer, eu não sei nem o que dizer. Só aceita, né? Só aceita. É loucura demais. É muita loucura. E vamos terminar, finalmente, o iceberg com a melhor coisa de todas. Essa eu nem quero eu falar. Eu vou deixar a internet falar por mim. Por favor, deixa isso rolar, pelo amor de Deus. Espero que não dê erro aqui, porque se der eu pauso. Ai meu Deus, começa. Bíblia que o pastor viu o que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve pra onde correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou.
eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Tem 3. Daqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para Oh que my o God. senhor adulterasse? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. É com esse pastor Justino de Oliveira que a gente encerra esse iceberg. Eu agradeço a quem... Ai meu Deus, o bagulho ficou torto aqui. Agradeço a quem teve a paciência, né, de ficar. Eu vou tentar depois botar o iceberg completo para vocês embaixo. E é isso. Até a próxima, galera. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Fui.